Alguém já recebeu uma recompensa por algo que você que fez? Recebeu elogio por algo que foi você que fez, não ela. E você, já ficou com algo que não era seu, era de outro? Ou de outra? Que Deus nos dê a sabedoria, que o Espírito Santo nos guie, para não ficar com nada que é de Deus. A Deus tudo, a nós nada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dá-nos um coração cheio de amor por ti e pela igreja, para que amando a ti, amemos os nossos irmãos. A leitura de hoje diz assim: naqueles dias, em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e seus arredores. Aí começaram a anunciar o evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas, que era coxo de nascença, nunca foi capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo, e este, fixando o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os seus pés. O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou no dialeto licaônico: os deuses desceram entre nós em forma de gente. Chamaram a Barnabé de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava de frente à cidade, levaram às portas touros ornados de grinaldas e queriam oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Paulo e Barnabé rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão gritando: homens, o que estão fazendo? Nós também somos mortais como vós, e vos estamos anunciando para que deixais estes ídolos inúteis e vos convertam a Deus vivo, que fez o céu e a terra. E assim, falando com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de oferecer o sacrifício. Pois bem, meus queridos e minhas queridas, a gente vê aqui Paulo e Barnabé sendo guiados, né? O começo da igreja, né? Eles já estão em terras pagãs, onde não há a presença, ou melhor, não são terras de Israel, não são terras de judeus, mas ali havia alguns judeus também que estavam dispersos, né? Que moravam ali. E havia oposição, mas mesmo assim Paulo, em nome de Jesus, realiza uma cura num homem que era coxo, que era paralítico das pernas, nunca tinha conseguido andar. Era um homem que as pessoas conheciam, sempre esteve se rastejando. De repente chega um homem lá, em nome de Jesus, anuncia e fala para ele: fica de pé, levanta e fica em pé. Olha que ousadia. Quem é guiado pelo Espírito Santo tem a ousadia do Espírito Santo. E aí ele fica em pé e as pessoas ficam maravilhadas. Quando acontece um milagre, uma graça, as pessoas ficam maravilhadas. Nem precisa de tanta coisa, nem precisa de um milagre físico. Basta algo se transformar aqui dentro, uma motivação, você se sentir melhor, você entender, você conseguir discernir algo, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa está perdida, não sabe o que faz, e aí alguém dá uma luz, mostra para ela um caminho, ela fala: nossa, é isso que eu precisava fazer, que eu vou fazer, e aí a vida dela muda. E isso traz dessa pessoa, para quem conseguiu dar essa luz, traz um carinho, traz uma gratidão. E às vezes a pessoa quer recompensar. Foi o que eles fizeram. Eles achavam que eles eram deuses, começaram a querer oferecer sacrifícios. E aí que é a tentação do cristão, eu falo. A tentação do cristão é querer a glória que não pertence a ele. Aqui Paulo e Barnabé foram tentados a isso. Porém, eles foram muito rápidos. Eles falaram: não. Eu vou até ler aqui o que diz o Salmo de hoje. Só a resposta. Não a nós, Senhor, não a nós. Ao vosso nome, sim.
porém seja a glória. E Paulo falou, não, eu não faço nada. E aí ele não deixa que o elogiem. Às vezes a gente quer fazer algo na igreja e quer um elogio, né? Você já ficou irritado quando o padre não falou nada do que você fez? Ou do que o seu grupo fez? Ou do que a sua pastoral fez? Você trabalhou tanto, o padre nem falou obrigado. O coordenador nem falou obrigado. Porque a gente queria a glória. Eu também já quis isso. E às vezes quando faz elogio, a gente fica todo cheio. Ai, que bom. Lógico, um elogio é bom, tá? O elogio não está errado, não. Mas só para a gente tomar cuidado, para não viver disso. O cristão não pode viver da glória para ele. A glória é tudo para Deus. Porque nós somos um instrumento. Nós somos um pincel na mão do pintor. E é o pintor que faz a obra, que faz aquele quadro bonito, que pinta, né? Esse quadro na minha camiseta aqui, né? Quem que merece a honra e a glória, o elogio? O pincel que pintou ou o pintor? O autor, o artista? O criador? Que a gente possa ser guiado pelo Espírito Santo para entender que nós somos um instrumento. Que nós somos um instrumento nas mãos de Deus. Que todas as pessoas que são usadas por Deus são um instrumento nas mãos de Deus. E tudo tem que ser para Deus. Chama atenção a você que por acaso ficou chateado porque não recebeu um elogio, uma gratidão. Ou você que toda vez que termina alguma coisa tem que falar o nome lá na frente, tem que chamar, tem que bater palma. Cuidado que isso é uma armadilha de Satanás. Essa é uma arapuca que você vai cair. Que Paulo e Barnabé não aceitaram de jeito nenhum. Que eu e você também não aceite. Que a gente possa, em tudo que a gente viver, em tudo que a gente fizer, tem que ser para Deus. Porque a glória é dele. É ele que morreu na cruz. É ele que recebeu todo o sofrimento, todo o castigo. E é ele que morreu e ressuscitou. Então, Senhor, quero te pedir perdão por mim e por quem está me ouvindo, por todas as vezes que quisemos a glória. Que desejamos a glória que não era nossa. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós pegamos aquilo que não era nosso, era teu. Ajuda-nos também a perdoar aqueles que pegam aquilo que não é nosso, aquilo que é nosso não é deles, e roubam de nós aquilo que era por nosso direito. Nós também perdoamos eles, mas nós te pedimos, perdoa também. E ajuda-nos a ser guiados pelo Espírito Santo que guiou Paulo e Barnabé a não aceitar a glória que te pertence. Ó Espírito Santo, inflame em nosso coração o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Meu querido, minha querida, Deus abençoe, um dia maravilhoso para você, uma semana maravilhosa, que você seja iluminado e conduzido pelo Espírito Santo. Se você já é inscrito no canal, dê o seu like. Se não é inscrito, se inscreva. Ajude a obra de amor a evangelizar. Que a palavra de Deus corra. Tchau, tchau.